está falando aí de evolução. Agora, o que é a lei do progresso na visão espírita, Edson? Tá, a lei de progresso é você, como espírito, progredir, tá certo? É você se inserir num contexto de busca da tua evolução através das experiências. Tá? Então, por exemplo, por que reencarnamos? Para continuar os mesmos? Não. É para progredir. No reencarne, como é que você progride? Se isolando? Também não dá. Também não dá, certo? Interagindo, passando pelas experiências, às vezes não boas, às vezes boas, né? É assim que você vai fazendo um balanço aí, você vai evoluir, você vai crescer, vai progredir. E não tem como evitar, tá, Cláudio? Porque senão você fica estagnado, né? Você fica parado e as coisas vão seguir e você fica para trás, tá certo? Então, a lei de progresso, ela é uma lei que ela é inexorável, né? É uma coisa que não tem como... Ninguém escapa. Ninguém escapa. Tem gente que não acredita nisso. Vai falar, como é que pode? Tem gente que ainda está atrasada. A gente vê, por exemplo, países aí que ainda estão com leis... medievais. Só que é aquele país. Então, de repente, a gente não pode esquecer que tem espíritos que estão encarnando ali naquele país, ou reencarnando ali, que ainda precisam desse tipo de aprendizado. Porém, quando ele atinge um determinado estágio de evolução, que ele já prescindiu daquilo ali, ele vai para um outro, vai contribuir com um outro, tá certo? É assim que funciona, né? Até no plano espiritual. Há separações lá, já baseado no próprio progresso dos espíritos, tá certo? Então, é importante a gente falar da dualidade, né, do progresso intelectual, do progresso moral, que nem sempre andam juntos, né? Então, o livro dos espíritos, os espíritos colocam isso para Kardec, né? Há dois progressos, o intelectual e o moral. O intelectual, ninguém pode barrar o progresso intelectual, ele vai acontecer. Só que o moral nem sempre anda junto. Então, por isso que a gente vê a inteligência muitas vezes aplicada para o mal, né? Então, nós vamos encontrar esse ponto de equilíbrio, a evolução, quando o nosso progresso moral, o nosso progresso intelectual estiver nivelado, né? Estiver no mesmo nível de progresso. E o progresso da humanidade só vai acontecer realmente quando houver esse equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual, né? Por isso que é necessário, às vezes, esse reencarne em situações, às vezes, de conflito e tudo mais, né? E a gente não tem como obstar o progresso, porque e o livro dos Espíritos fala isso, quando determinados povos ou determinadas situações, o homem contribui para que o progresso não aconteça, né, de uma certa forma. A natureza age. A natureza age. Aí quando a gente encontra os grandes desastres, né? E se a gente for olhar na história, a gente relendo isso, começa a pensar na história, aí a gente lembra lá do Noé, né, da Arca de Noé, a gente lembra daquela situação lá de Sodoma e Gomorra. Então a gente vê na Bíblia, na história, quantos cataclismas, quantas situações da natureza, quantas tragédias que ocorreram. A região, né? Para justamente haver esses desencarnes coletivos e outros espíritos reencarnarem e trazer as mudanças que são necessárias, né? Isso quer dizer que toda a criação, ela está sob o jugo da lei de progresso. Sim. São várias leis, né? Mas a lei de progresso é uma que uma das não diria as principais, mas é aquela que acaba fazendo uma espécie de manutenção do progresso, do desenvolvimento da criação. E basta você ver, a gente tem que chamar também o progresso como transformação, né? Basta você ver o que acontece com o mundo. O que é o mundo hoje, o que era o mundo há, vamos falar aqui... 60 anos, final da Segunda Guerra. Não, vamos falar em 30 anos, Cláudio. As mulheres tinham a liberdade que elas tinham aqui no Brasil, por exemplo, que elas têm hoje, há 30 anos atrás. Era difícil. O que aconteceu? Progresso, certo? Progresso nas mentes, progresso nas leis, progresso na cultura, na educação. A educação no sentido de que as pessoas começam a enxergar de forma... Não estou falando em educação, que a gente já teve um programa sobre isso, mas na educação no sentido de você enxergar as coisas de forma diferente, né? Quando você, por exemplo, aceita a mulher, né, como sendo um igual seu,
há um processo educacional aí de entendimento, né? E é o espírito contribuindo para isso, porque o espírito não tem sexo. O espírito é uma luz, tá certo? Então, dentro de tudo isso, é o espiritismo contribuindo também para esse progresso. Sim, né? quantas coisas a gente nem pensava, e hoje a geração jovem, por exemplo, se preocupa com isso. E eles já vêm com uma mentalidade diferente, né? Você vê a questão alimentar, a questão ambiental, que nós não tínhamos essa preocupação. Hoje os jovens já têm essa preocupação, né? Na minha família eu tenho uma sobrinha adolescente já vegana, né? Não tem ninguém vegano ali. Da onde que vem isso? Da onde que vem isso, né? Você vê o próprio Kardec numa nota no Livro dos Espíritos, ele dá como exemplo o próprio cristianismo, né? Que começou como uma seita escondida nos porões e se passaram mais de 300 anos para que o cristianismo pudesse ganhar o corpo e a forma que ganhou. Com o espiritismo também não é diferente, né? Na época dos nossos avós, ninguém queria reconhecer que era espírita. E tinha uma perseguição, né? Existia um preconceito. Hoje já é muito mais aberto, né? Então, os espíritas de hoje, os jovens espíritas de hoje, já não enfrentam os mesmos preconceitos que os nossos pais, os nossos avós, que o meu avô já era espírita, enfrentou naquela época. Você vê o progresso, como as coisas evoluem. Né? Agora, Edson, como conscientizar os trabalhadores espíritas da importância da sua atividade? É aquilo que eu estava falando, o dirigente ele não pode prescindir de ter reuniões, de ter contato com os trabalhadores, com os voluntários. Eu chamo de voluntários, né? Os voluntários. Não pode prescindir de fazer esses encontros, que nem a gente fez no sábado. Né? O pessoal gostou tanto que está pedindo para fazer outro. Tem que mobilizar, né? A turma. Tem que mobilizar, tem que mostrar que a casa não é uma casa fechada, né? Que você... sabe o que acaba acontecendo? Eu percebo isso, né? Às vezes você, como voluntário espírita, você se insere de tal forma num automatismo que você não para pensar por que você está fazendo aquilo. Começa por aí. Quer dizer, então, um convite que eu sempre faço para os voluntários é esse. Por que você está se voluntariando como um voluntário espírita? Qual é o grande objetivo? Né? O primeiro deles é você mesmo, é a sua transformação, né? O seu progresso, o seu desenvolvimento. Tá? E você também contribuir com um todo. Quando você perde de vista isso, quando você não enxerga isso, você entra nesse automatismo, às vezes você vai lá emburrado, vai mal-humorado para a casa espírita. Eu não consigo conceber você chegar na casa espírita mal-humorado para atender as pessoas. Imagina, com má vontade. Com má vontade, entendeu? Apesar que eu já vi. Então, mas é porque a pessoa, Cláudia, ela entra nesse automatismo, ela não está... Aí vira um emprego, uma espécie de emprego. Como se você estivesse trocando lá por bônus horas, entendeu? O André Luiz inventou esse negócio aí de bônus horas, aí as pessoas agora querem bônus horas, entendeu? Acha que está indo lá para trocar bônus horas. Então ela não está percebendo que o grande prejudicado com isso é ela. Tem que repensar, por que eu estou aqui, qual é o grande objetivo? Exatamente. Sou eu mesmo, né? O meu desenvolvimento, tá certo? Primeiro de tudo, né? E se você faz com mau humor, se você faz de má vontade, fica complicado. Não dá. Então cabe ao dirigente, às vezes, fazer as pessoas enxergarem isso, né? Mas de uma forma amorosa, de uma forma acalentadora, vamos assim dizer, né? De uma forma que elas possam se sentir abraçadas, né? Que elas possam se sentir acolhidas e fazendo parte de algo, né? Elaine, a Luzia Alves de São Paulo, ela pergunta: a nossa evolução só ocorre quando estamos encarnados? Não, quando a gente está na erraticidade, ela também acontece. Só que quando estamos encarnados, aí a situação é diferente. Porque ela acontece de uma velocidade diferente. Porque aqui a gente tem esses embates, né? Tem uma mensagem do Chico Xavier que fala do buril contra a pedra. Então, sempre que eu me encontro numa situação de dificuldade, eu lembro dessa história do buril contra a pedra. Então, vira e mexe no nosso desenvolvimento aqui nessa existência, a gente encontra essa situação de desgaste mesmo, de dor, de sofrimento. E é isso que nos impulsiona para frente. Situações que na erraticidade a gente
gente muitas vezes não encontra, a gente não tem essa oportunidade. Então, é na encarnação, é reencarnado que a gente vai encontrar aqueles obstáculos que, na verdade, ao transpô-lo, nos impulsiona para o nosso adiantamento. Basta ela pensar o seguinte, se no plano espiritual você já se separa lá, teoricamente, pelos valores, pela vibração, então você vai estar convivendo com os mesmos, com iguais, vamos assim dizer, com semelhantes. Que tipo de aprendizado você pode ter ali na troca com o semelhante, né? Aonde que você tem a oportunidade de vivenciar experiências diferentes? É você convivendo com os diferentes, né? E aí é reencarnado. Exatamente. Aliás, foi uma grande sacada dos criadores estabelecer esse processo. Né? Porque é aqui que você encontra com o diferente, né? Com o seu algoz, porque na espiritualidade você está naquela vibração e aqui não, aqui todos se igualam, né? Edson, por que alguns dirigentes têm tanta resistência à mudança organizacional da entidade? A gente já está fazendo isso há tanto tempo, ou na eleição ele sai, aí ele fica bravo e abandona, não volta nunca mais? É o personalismo, né? É a falta de observar essas coisas todas que nós estamos falando aqui. É o comodismo também. É a falta de entender, de fato, a lei de progresso. Porque você está no meio espírita, estudando lei de progresso, e você não aplica em si, não aplica na casa que você está, entre aspas, inserido, então você está estagnado. Então ficar bravo, isso é o personalismo, tá? Eu já vi coisas assim do Arco da Velha, viu, Cláudio? Eu já fui convidado para fazer parte entrar como sócio numa casa que eu nunca fui na minha vida, só para ajudar o cara a ganhar a eleição. Eu falei, mas meu amigo, desculpa, como é que eu vou fazer um negócio desse? Tem que ir no TSE lá, hein? Onde já se viu? Quer dizer, então a pessoa não para pensar o que ela está fazendo, né? Ela acha que ela tem, a ideia dela é que tem que prevalecer, as coisas que ela faz é que são as certas, e ela quer impor aquilo para as pessoas de alguma forma. Entendeu? E não se conforma, às vezes, de que ela não é eu costumo dizer, ela não é a última caneta da psicografia, entendeu? É mais uma, né? É mais uma. Não tem aquela coisa da última bolacha do pacote? No meio espírita é a última caneta da psicografia. Vou adotar.